Este é o seu Sindicato em Ação, um programa em parceria da TV Urbana com a TV Sindifisco RS. E estamos aqui na nossa 8ª edição, mudando agora um pouco o tema. Paramos de falar sobre reforma tributária e vamos passar a falar sobre um assunto muito importante, muito relevante na vida de todos nós. Como você bem sabe, o nosso programa trata somente desse tipo de assunto. E tenho aqui a grande honra, o assunto é Sistema Financeiro Nacional, e tenho a grande honra de ter no nosso estúdio aqui da TV Sindifisco RS, Eduardo Moreira, é à minha esquerda, e à sua direita, a Maria Lúcia Fatorelli. Bom, é uma grande honra tê-los aqui, muito obrigado pela participação. São duas figuras importantíssimas no cenário nacional, por isso, para nós, muito importante essa presença desses dois convidados no nosso estúdio aqui da TV Sindifisco RS. O Eduardo Moreira ele é engenheiro civil, formado também na Universidade da Califórnia, onde ganhou um prêmio de destaque de aluno, o melhor aluno dos 15 anos, não é mesmo, Eduardo? Na Universidade da Califórnia. E economia, né? O estudo da economia. Trabalhou mais de 20 anos no mercado financeiro e tem feito um grande trabalho aí, escrevendo livros sobre o sistema financeiro, dando palestras sobre a questão da desigualdade. O livro mais recente dele trata deste assunto. E à sua direita, Maria Lúcia Fatorelli, ela é auditora fiscal da Receita Federal aposentada e é a coordenadora do projeto Auditoria da Cidadã da Dívida. Isso? Então tá. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela presença dos dois aqui. Muito grata. E nós vamos conversar então sobre o sistema financeiro, um tema que a gente pouco vê ser explorado de forma direta e profunda na nossa mídia brasileira, na nossa grande mídia. Eu começo pelo Eduardo Moreira, que é um especialista no assunto, trabalhou por mais de 20 anos no mercado financeiro. Eduardo Moreira, nosso sistema financeiro é um sistema financeiro em comparação a outros países, como você destacaria? Ele é mais problemático, menos problemático? Em relação ao que pode produzir para o país, para o desenvolvimento do país, ele cumpre seu papel ou não cumpre seu papel? Ou ele seria um vilão ou seria um mocinho nessa história toda? Bem, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Uma honra estar ao lado dessa minha mestra, professora e querida amiga Maria Lúcia. E você fez algumas perguntas que as respostas talvez sejam um pouco diferentes para cada uma delas, né? Okay. Em termos de robustez do nosso sistema financeiro, de capacidade tecnológica embarcada, digamos assim, de transações acontecerem com nível de segurança grande, etc., eu acho que talvez a gente tenha, sim, um sistema financeiro no nível ou talvez até melhor do que vários países desenvolvidos do mundo, né? Perfeito. Essa história que a gente tem aqui de fazer uma TED e daqui a 10 minutos olhar na conta, já está na conta do amigo e tudo ser muito fácil assim. Nos Estados Unidos, por exemplo, as coisas não funcionam desse jeito. Os Estados Unidos, que muita gente tem como um dos países mais avançados do mundo. Mas isso não quer dizer que o nosso sistema financeiro, por causa disso, seja um sistema benigno para a nossa sociedade da forma como ele funciona. Okay. Eu acho importante, primeiro, a gente colocar o seguinte: banco ou sistema financeiro não é nem bom nem ruim. Ele é simplesmente um lugar onde as pessoas trocam, né, os recursos que elas têm, trocam as moedas, trocam os meios financeiros que elas têm. E pode ser até muito bom, porque se você tem um sistema financeiro eficaz que faz com que aquelas pessoas no sistema capitalista que acumulam riqueza em excesso, e é uma riqueza que vai ficar parada sem gerar nada, possam durante um período emprestar essa riqueza para aquelas pessoas que têm riqueza em falta e têm capacidade de produzir, o sistema financeiro deveria poder fazer isso. Mas isso não é o que acontece no Brasil. No Brasil, para você ter ideia, se você pega lá e aplica um dinheirinho na poupança, você vai ganhar mais ou menos 5% ao ano. Se você entra no cheque especial, você vai pagar 300% ao ano de juros. Só para você ter ideia do que é isso em termos de número, se você tiver R$5.000 na poupança, daqui a uns 5 anos você vai ter mais ou menos uns R$7.000. Se você entrar no cheque especial em R$5.000, daqui a uns 5 anos você vai estar devendo mais ou menos R$500 mil para o banco. Então o banco não usou dinheiro nenhum dele e ganhou R$500 mil em cima das pessoas. E qual o grande problema? O que o banco produziu de riqueza para ganhar esse R$500 mil?
Nada, absolutamente nada. Então você tem no Brasil um setor, que é esse setor financeiro, que é um dos setores que mais acumula riqueza do país sem produzir riqueza nenhuma. Como riqueza não aparece do nada, essa riqueza que ele acumula tem que vir de algum lugar. E vem de onde? Vem dessas pessoas que poderiam estar usando essa riqueza que não fica com elas para estar gerando mais riqueza para o país. E não geram, porque a riqueza não para na mão delas. Então o sistema financeiro do Brasil, da forma como ele está, ele cria escravos financeiros e freia o desenvolvimento do país enormemente. Perfeito. E Maria Lúcia, nessa relação do sistema financeiro com o Estado aparece a dívida, né? Sim. E como é que tu avalias essa relação do sistema financeiro com o Estado? E aí aparece a questão da dívida, a questão de securitização, que está agora em voga. Tem um projeto, inclusive, no Congresso, tramitando. Fala um pouquinho para nós sobre isso. Sim, são vários mecanismos. Mas antes eu também queria agradecer a oportunidade de estar aqui na TV Sindifisco do Rio Grande do Sul. Uma honra, Christian. Uma honra muito pra nós. grata e parabenizo toda a equipe aqui do Sindifisco que está produzindo esses programas super importantes, porque é um mito, né, Eduardo? Falar de sistema financeiro como se fosse algo tabu, só para especialistas, e não é, né? Todos nós usamos o sistema financeiro. Exato. A nossa Constituição tem um capítulo, é um artigo só, mas é um capítulo de um artigo que trata da organização do sistema financeiro. Esse artigo é o artigo 192, ele foi quase todo revogado, mas o caput dá a linha de como deveria funcionar o nosso sistema financeiro. O sistema financeiro deve existir para garantir o desenvolvimento socioeconômico e atender os interesses da população. E não é isso, porque o sistema financeiro aqui no Brasil cobra os juros mais elevados do mundo. No cheque especial, 300%. Se for o cartão de crédito, 400%. Nenhum país do mundo cobra essa taxa de juros. No contexto que estamos, hoje saiu uma notícia, inclusive, que o Banco Central mais uma vez baixou a taxa de juros, Selic. É a básica, né? É o pico histórico, né? Não existe nenhuma taxa tão baixa quanto a que temos hoje. E, no entanto, as taxas do sistema financeiro estão represadas. Por que isso? Por causa de um mecanismo que gera dívida pública, mas essa dívida ela não é utilizada para investimentos de interesse da população. Essa dívida só existe para garantir uma remuneração para os bancos. Nós, da Auditoria Cidadã, inclusive, vamos lançar uma campanha que critica a remuneração da sobra de caixa dos bancos, porque o nosso dinheiro que está depositado, nosso, quando eu digo, de todas as pessoas, de todas as empresas, dinheiro que está depositado nos bancos e que os bancos deveriam fazer o que o Eduardo acabou de falar, deveriam emprestar para quem tem capacidade de produzir, para a indústria, para o comércio, etc., para as pessoas que precisam. O que acontece no Brasil? Os bancos querem pedir taxa de juro alta demais. Então, ele não consegue emprestar todo esse dinheiro. Esse dinheiro sobra, porque eles não reduzem o juro, eles querem essa taxa altíssima. Essa sobra, o Banco Central aceita que os bancos depositem. Eu estou falando de um depósito voluntário, não é aquele compulsório obrigatório, não. Depois daquele compulsório, o que sobra, que é o voluntário, o Banco Central aceita esse depósito, entrega títulos da dívida pública para os bancos. E essa entrega de títulos não é uma venda, é só uma entrega mesmo. Enquanto os bancos permanecem com esses títulos da dívida, eles recebem remuneração diária. Imagine se o Banco Central não fizesse isso. Se ele não remunerasse esse dinheiro que sobra no caixa dos bancos. Os bancos necessariamente reduziriam os juros de mercado e a indústria teria mais acesso a crédito, o comércio, as pessoas, e a taxa de juros de mercado no Brasil cairia. Então, a nossa taxa de juros é alta por conta desse mecanismo que o próprio Banco Central realiza, utilizando títulos da dívida pública para garantir uma remuneração. Qual que é o custo disso? Nós tivemos acesso aos balanços do Banco Central. Nos últimos 10 anos, foram 754 bilhões de reais, sem correção monetária. Se corrigirmos de 10 anos, de 9, etc., nossa, vai longe. Perto de 1 trilhão de reais foram gastos nos últimos 10 anos
para remunerar a sobra de caixa dos bancos. Então, são mecanismos como esse que as pessoas desconhecem, por isso que nós vamos fazer uma campanha de popularização que tornam o nosso sistema financeiro brasileiro um dos mais lucrativos do planeta. Em nenhum lugar do mundo o banco tem a taxa de lucratividade que tem no Brasil, tanto por conta do spread, essa diferença que ele falou entre o juro que ele paga e o juro que ele cobra, mas principalmente por conta desse volume de mecanismos que geram dívida pública para a gente pagar e transferem os recursos para os bancos. Em relação à securitização que você falou, é um outro mecanismo que está entrando no Brasil. É um mecanismo extremamente perverso, porque as pessoas não entendem o que é securitização, principalmente nesse desenho que foi colocado no projeto de lei PLP 459 de 2017. Inclusive tem um material aqui, né? Tem. Este material aqui. Esse material está disponível na página da Auditoria Cidadã da Dívida, porque aí pela câmera provavelmente vocês não vão conseguir ler tudo, mas ele está disponível na página da auditoriacidadã.org.br e a gente mostra em resumo, o que é esse mecanismo da securitização. Nós vamos voltar nesse tema. Eu só quero fazer uma pergunta para o Eduardo Moreira aqui. No final das contas, quem acaba pagando todo esse custo é o cidadão. Essa sua pergunta ela é muito boa, né? Porque as pessoas elas ficam falando de dinheiro e etc. como se dinheiro sumisse ou aparecesse de um lugar. E dinheiro não some nem aparece, ele flui, né? Então, se ele chegou num lugar é porque ele veio de outro antes. Então, isso que a Maria Lúcia Fattorelli falou, dos 750 bilhões de reais que foram parar no caixa dos bancos, né? Porque os bancos pegaram a sobra de liquidez que eles tinham e remuneraram a taxa Selic, que é a taxa básica de juros que a gente tem na economia, essa que a gente vê na televisão. Banco Central subiu a taxa, caiu a taxa. Então, os bancos, eles conseguem, com aquela sobra, ou seja, o dinheiro que ficou lá, que ninguém quis usar, ele não tem penalização nenhuma, zero. Ele recebe a melhor taxa que existe para se receber no país para você aplicar o dinheiro de um dia para o outro. Então a gente está falando de 750 bilhões de reais, com uma correção você vai botar em mais de 1 trilhão de reais. Os bancos ganharam esse 1 trilhão de reais. A pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: de onde veio? Essa é a pergunta. E aí, a primeira resposta é o seguinte: veio do Estado. Mas Estado não existe. Estado, você já viu assim, olha na rua o Estado andando de verde ali, não tem o Estado. Estado é simplesmente um mecanismo de redistribuição de renda. Então o Estado pegou esse dinheiro de algum lugar. E de onde que ele pegou? Ele pega principalmente através dos tributos que a gente tem, dos impostos, contribuições, etc. E de onde vem metade dessa arrecadação que a gente tem tributária no Brasil? Dos impostos sobre consumo. Esses impostos sobre consumo são impostos que pegam quem? O mais rico ou o mais pobre? Proporcionalmente muito mais o mais pobre, porque ele gasta tudo que ele ganha. Então, quando você faz o caminhozinho do dinheiro do começo até o final, você vê o seguinte, que quem está remunerando o caixa dos bancos é o pobre comprando ali o arroz e feijão, a água, a carne que ele compra ali no açougue. Então, é importante as pessoas conseguirem fazer esse caminho para ver que quem sustenta essas benesses, esses luxos, essas famílias que estão no poder há séculos no Brasil sem trabalhar e só alimentando esse aí, usando a expressão da minha amiga aqui, esse sistema da dívida que a gente tem no Brasil, é o povo que trabalha, que acorda 4 horas da manhã, que vai dormir meia-noite, que mal consegue sustentar sua família com o mínimo de dignidade. Por isso a importância de seguir o dinheiro do começo até o final. E aí a gente percebe claramente como o sistema financeiro do jeito que está hoje, ele contribui para a desigualdade, que é destaque no Brasil. Não, ele é máquina, é aquilo que eu falo. Não só o sistema financeiro, o sistema financeiro e o Estado hoje em dia funcionam como uma máquina de desigualdade. Um Robin Hood às avessas. Por sinal, fala do teu livro. O último livro que eu lancei chama-se Desigualdade e Caminhos para uma Sociedade Mais Justa, né? É um livro onde eu explico como é que funciona essa máquina e é engraçado que a gente fala, o maior problema do Brasil é a corrupção, né? É claro que corrupção é um problema muito sério, a gente tem que lutar com todas as armas e empenho que a gente puder contra a corrupção, tem que punir todo mundo que é corrupto, mas o problema é o seguinte, a máquina é corrupta. A máquina ela é feita hoje em dia para tirar dinheiro dos que menos têm para dar dinheiro para os que mais têm.
Então, essas pessoas que a gente chama dos corruptos, eles são os operadores da máquina. Se a gente não mudar a máquina, a gente vai tirar essas pessoas e as outras que entrarem, elas vão fazer essa máquina funcionar do mesmo jeito. Essa máquina rouba muito mais dinheiro do brasileiro, mas muito, muito, muito mais dinheiro do que essas pessoas que a gente chama de corruptos. É a máquina que a gente deveria estar tentando consertar e não só ficar olhando para os operadores. É claro, os operadores a gente tem que trocar, botar bons políticos, bons gestores, etc. Mas enquanto a máquina for ruim, ninguém vai conseguir fazer milagre na história, ninguém vai conseguir trazer justiça social para o país, ninguém vai conseguir fazer uma sociedade com mais oportunidades. Ninguém vai fazer com que a pessoa mais pobre tenha direito a uma fatia justa daquilo que ela traz para a sociedade em termos de riqueza. E é isso que a gente tenta fazer as pessoas entenderem os fluxos, entenderem o sistema e entender o papel que eles cumprem nesse sistema. A corrupção, então, seria sistêmica, poderíamos dizer assim, Maria Lúcia? Sim, com certeza. Quando a gente desenha o funcionamento do sistema da dívida, uma engrenagem é o modelo econômico, que é a máquina. A máquina é um modelo. É tudo muito bem ajustado. Esse modelo econômico, ele é desenhado de uma forma com a política monetária do Banco Central atuando para transferir recursos para o sistema financeiro, cobrar juro alto que impede a economia produtiva e etc. O modelo tributário, Sim. que é totalmente regressivo no Brasil, à medida que incide principalmente sobre o consumo pobre que paga mais, as fortunas, não existe tributo sobre grande fortuna no Brasil, apesar de estar previsto na Constituição. Sim. Distribuição de lucros no Brasil é isenta. Uhum. É um escândalo. Só o Brasil e a Estônia têm isenção na distribuição de lucros, tem incentivos fiscais injustificáveis e uma série de distorções. E temos o sistema da dívida, que o mercado financeiro internacional foi muito esperto de usar a dívida para ser o veículo do desvio de recursos, porque dívida é uma coisa que todo mundo respeita e tudo mais. Então, esses pilares do sistema, do modelo econômico, eles garantem que essa concentração de renda no Brasil, garantem a manutenção histórica da desigualdade social, que vem se aprofundando porque eles são insaciáveis. Então, os mecanismos vão se tornando cada vez mais sofisticados e cada vez mais até indecentes, eu diria, como esse da chamada securitização de créditos, que nem securitização é. Não é de propósito, viu? Toda vez que você toca nesse tema eu tenho que interromper, mas é que temos que chamar agora a Fabiane Flores com os destaques da semana. Na sequência a gente volta. Agora prometo que você vai falar da securitização. É bom que todo mundo fica curioso. É verdade. Sem problema. Fabiane Flores é contigo aí do estúdio. Oi, Christian. Vamos então aos destaques da semana. Prêmio Gestor Público divulga municípios vencedores. Receita Estadual realiza operação no ramo de embalagens. Governo do Estado do Rio Grande do Sul encontra saída jurídica para evitar debandada com reforma da Previdência. Estado avança na discussão sobre o regime de recuperação fiscal. Confira os detalhes destas e outras notícias no site do Sindifisco RS. Estamos de volta no nosso segundo bloco aqui no Sindicato em Ação, um programa da TV Urbana em parceria com a TV Sindifisco RS. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e principalmente ativar as notificações aqui clicando no sininho e se inscrevendo no nosso canal no YouTube. Nós estamos na TV Urbana, canal 55.1 UHF e 11 da NET e YouTube e Facebook da TV Urbana e da TV Sindifisco RS. Voltando aqui para o nosso assunto, securitização da dívida. Explica para nós que negócio é esse, que é um assunto tão novo e que vai impactar todas as administrações públicas do Brasil inteiro, município, estado e União. Explica para nós, Maria Lúcia Fatorelli. Christian, é o seguinte, o sistema financeiro durante anos lucrou muito com o sistema da dívida aqui no Brasil. Com esses mecanismos que produzem dívida, com os juros mais elevados do planeta, que o Brasil sempre pagou, e várias outras questões que, por exemplo, o prejuízo das empresas estatais que foram privatizadas
foi transformado em dívida pública. Prejuízo dos bancos estatuais que foram privatizados foram transformados em dívida pública. Sim. Então, aqui temos o grande exemplo do Banrisul. do Banrisul. E aí, no Brasil inteiro, e vários mecanismos. Então, já lucraram tudo o que queriam com a chamada dívida pública. Hoje, o mercado financeiro já não quer mais, já não se contenta mais em receber os juros mais altos e esses outros mecanismos. Ele quer se apoderar diretamente da arrecadação tributária, de tal forma que as pessoas físicas como nós, as empresas, as indústrias, etc., vão continuar pagando os seus tributos da mesma forma na rede bancária, e a rede bancária não vai transferir tudo que a gente paga para os cofres públicos. Durante o percurso dos recursos na rede bancária, uma parte do que nós pagamos já vai ser transferida diretamente para o sistema financeiro antes de chegar ao orçamento público. Essa é a vontade do sistema financeiro com o modelo de securitização. É se apoderar diretamente da arrecadação. O dinheiro, à medida que ele não alcança o cofre público, o gestor não tem nem a opção de dizer: houve uma calamidade aqui, eu vou deixar de pagar a dívida esse mês porque eu tenho que atender essa calamidade. Não, não existe essa possibilidade, porque antes o dinheiro já foi. E por que foi? Para esconder isso, porque esse é o resumo do que se quer com esse modelo de securitização que está sendo colocado aqui. Para esconder isso, que é um escândalo, além de ser o próprio roubo de recursos, que nem vai alcançar o orçamento, essa modalidade joga no lixo toda a legislação de finanças que existe no Brasil. Desde a Constituição, passando pelo Código Tributário Nacional, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 4.320 de Finanças, toda a legislação de finanças, ela é estruturada com base no orçamento único. Todas as receitas do Estado, sejam tributárias, financeiras, patrimoniais, receitas de privatizações, receitas comerciais, advindas de venda de produtos das empresas estatais, lucros de estatais, royalties, etc. Tudo tem que chegar no orçamento público e só pode sair do orçamento com base na lei orçamentária votada em cada parlamento, de acordo com, cada legislativo, seja federal, estadual, distrital ou municipal. À medida em que o recurso vai vazar antes de chegar no orçamento, essa parte do recurso que vazou nem vai aparecer no orçamento. Vai influenciar os percentuais de destinação de recursos para a saúde, para a educação, para tudo, tá? Para esconder isso, criaram uma engenharia financeira complexa. Por isso é que no nosso folheto a gente faz os diagramas. Essa operação conta com a criação de uma nova empresa estatal. Olha que infâmia, justamente quando estamos privatizando Petrobras, Eletrobras, Casa da Moeda, Embraer já foi, etc. Seria esse gráfico aqui. Esse gráfico. Então, novas estatais são criadas para operar esse esquema. Por exemplo, em Belo Horizonte, criaram a PBH Ativos S.A. Essa empresa emite debêntures, papéis financeiros, se compromete a pagar juros estratosféricos. Lá em Belo Horizonte, por exemplo, juros de IPCA mais 11%. O município detém 99,9% das ações dessa empresa estatal, então é o próprio Estado emitindo papéis, pagando taxa de juro muito mais alta do que a própria Selic, não é? O mercado financeiro compra esses papéis, que tem essa remuneração altíssima e ainda por cima garantia dada pelo Estado, que vai entregar esse fluxo da arrecadação tributária. Vai entregar os recursos arrecadados que serão pagos a esses investidores privilegiados antes mesmo desse recurso chegar ao orçamento. Agora, Eduardo, diz uma coisa. Tudo isso que a gente está conversando aqui não levaria a gente a se questionar sobre a necessidade de uma reforma do sistema financeiro nacional?
Porque a gente está ouvindo muito falar em reforma tributária, reforma da Previdência, reforma administrativa. Mal e porcamente se ouve falar de reforma política. Já fugiu do nosso vocabulário diário. Mas reforma do sistema financeiro a gente não ouve falar. Né? Eu acho que a gente está usando hoje em dia também o termo reforma de uma forma tão genérica assim, que ninguém mais sabe direito o que quer dizer uma reforma, né? A partir de qual tamanho passa a ser reforma? Quando muda, quanto passa a ser reforma? Porque tudo é reforma. Então, reforma administrativa, tributária, reforma da Previdência, reforma, enfim, fiscal. Tem um monte de reforma que a gente ouve aí. O que eu acho é o seguinte, a gente tem que criar freios para esse sistema financeiro e controles para esse sistema financeiro. Chame do que quiser, chama de reforma, chama do que... O que não pode é o seguinte, não pode um banco cobrar uma taxa de juros que seja, 5 vezes maior do que a taxa de juros básicas da economia. Você vai falar, mas 5 vezes, Eduardo? Você botou muito alto esse limite. Hoje em dia cobra 60. 60 vezes, é isso mesmo, você não entendeu? 60 vezes mais o banco cobra de quem empresta dinheiro do que ele toma. Sim, os 300%, né? Não pode o banco vender coisa para as pessoas que as pessoas não têm a menor aptidão para comprar. Mas a CVM já olha isso, etc. Olha, então por que você tem um monte de idosos no Brasil que compram COIs? São certificados de operação estruturada, que são produtos que não têm liquidez nenhuma, que tem uma taxa embutida maior do que a taxa Selic de um ano inteiro, que a pessoa quando compra paga em um dia e tem total opacidade. Ninguém consegue ver o que está dentro, porque não tem transparência e a não transparência é protegida por lei desses produtos. Produtos que foram banidos há mais de 10 anos fora do país. Ninguém mais vende fora do país, só o Brasil que vende, é o produto da moda. Tem dezenas de bilhões de reais emitidos. E para um velhinho comprar isso. O cara com 85 anos compra esse produto, porque o cara sabe que é onde ele vai ganhar dinheiro. Então, o que eu digo é o seguinte, você tem, hoje em dia no Brasil, que colocar freio nessa brincadeira. Você tem que colocar controles. Aí as pessoas vão dizer assim, mas aí você está regulando o mercado, você está indo contra o livre mercado, isso vai atrapalhar a eficiência do mercado e quem sai perdendo é o consumidor. Eu te deixo aqui 5 horas tentando me convencer que você vai conseguir atrapalhar mais o consumidor do que ele é atrapalhado no Brasil, no sistema financeiro, de qualquer outra maneira que eu duvido que você consiga me convencer. Você não vai conseguir me convencer. Nenhum país do mundo tem escravo financeiro que nem tem no Brasil. Você compra uma televisão e um sofá na loja ali, que eu não vou usar nenhum nome para não parecer que eu estou falando de nenhuma loja, e vai parcelar. Vai custar R$ 1.500 os dois. Você vai pagar R$ 5.000 de parcela, quando for olhar vai estar devendo 30. As dívidas no Brasil são impagáveis. São impagáveis. As estruturas dos bancos, elas são nada transparentes. São transparentes sim, porque... Então pergunta para 10 pessoas na rua se elas entendem o que elas estão comprando, se elas entendem as taxas que elas estão pagando. Quantas pessoas eu tenho certeza que você conhece, certeza absoluta, que compraram um suposto plano de previdência e na verdade tinham comprado um seguro de vida. O cara ficou pagando durante 5, 10 anos o negócio, quando chegou lá falou assim, quero ver como é que tá aí a minha poupança no plano de previdência que eu estou fazendo há 10 anos. Aí o cara falou 1/10 do valor que ele tinha depositado. Ele falou, mas como assim? Não era um plano de previdência? Aí ele vai ver um seguro de vida, não é um plano de previdência. Como é que pode esse tipo de coisa? Entendeu? E aí é isso, e a gente vai acreditar que você pega o setor financeiro com o setor de bebida no Brasil, mais de 50% da riqueza acumulada nos bilionários do Brasil. Você olha os maiores bilionários do Brasil na lista da Forbes, quase todos são do setor financeiro. Então tem que ter freio. Você vai dizer que é o livre mercado que vai corrigir esse negócio? Que livre mercado se esse cara com esse poder todo econômico, que significa poder político também no Brasil, vai competir com outro cara que não tem poder nenhum? As pessoas têm que entender que poder econômico anda de braços dados com poder político. Sim. E enquanto a gente não dividir melhor o poder econômico, a gente não vai ter uma boa divisão do poder político, a gente vai viver numa falsa democracia. Você sabe hoje quem escolhe qual reforma tributária a gente vai ter no Brasil? A gente pode discutir o quanto a gente quiser aqui. Você sabe quem decide se vai passar a PLP 459 ou não? Você sabe quem define qual a reforma da Previdência que vai passar, a idade mínima que vai ter? São as 10 famílias mais ricas do Brasil e ponto final. Porque com tanto poder econômico acumulado, elas detêm também todo esse poder político acumulado. Como é que você pode no Brasil, que é um país de 210 milhões de pessoas, você deve ter,
pouco mais de 10 mil, de verdade, exportadores rurais relevantes assim, essas pessoas têm uma bancada do agronegócio na Câmara de quase 300 pessoas. Como é que elas podem ter uma bancada de mais de metade da Câmara se essas pessoas não representam nem 0, alguma coisa por cento das pessoas que vivem no campo no país? Então, assim, a gente tem que entender que a gente vive numa falsa democracia, que o sistema financeiro é quem financia essa falsa democracia no Brasil, quem sustenta essa falsa democracia, e enquanto a gente não impuser controles, e eu não tenho medo de falar essa palavra, controles, é isso mesmo, não deixar esse mercado solto como ele funciona hoje em dia, desses donos de bancos, corretoras, seguradoras poderem fazer o que quiserem, inclusive operações como essa que a Maria Lúcia Fattorelli está falando, inclusive operações como essa de remuneração de sobra do caixa, enquanto a gente não tiver controle sobre isso, a gente vai viver num país onde a gente acha que manda alguma coisa, mas não manda nada. Eu queria só comentar isso. À vontade, fica à vontade, claro. Porque quem teria que fazer esse controle, né, Eduardo, é o Banco Central. Isso. E o que o Banco Central tem sido gerenciado no Brasil, em todos os governos, por banqueiros. E é por isso que falo tanto em independência do Banco Central. Aí que está. O que é o projeto de independência do Banco Central? Aquele projeto recente, apresentado esse ano de 2019, o projeto 112 de 2019, coloca o Banco Central acima de tudo e de todos. Nesse projeto 112, o Banco Central vai poder fazer suas próprias normas, ele que vai dizer. Vão colocar a raposa para cuidar do galinheiro, é isso? Então, ele coloca o Banco Central acima do poder legislativo, porque ele que vai fazer suas normas. Não são as leis, não. Ele não tem que seguir leis. Ele vai fazer suas normas. E coloca acima do poder executivo, porque presidente da República não poderá sequer demitir os diretores do Banco Central. Então, o que está lá na Câmara dos Deputados é o contrário do que teria que ser feito. Que é isso que o Eduardo acabou de fazer. Tem que ter controle. Todas as atividades têm que ter controle. Porque senão a gente passa deixa de ser uma democracia, não é? Por sinal, a gente, se pensar no caso da China, onde os bancos são praticamente todos estatais, os grandes bancos da China, e é um país que está crescendo muito, é um país que é exemplo de crescimento mundial. Ou se nós pensarmos no caso dos Estados Unidos, que teve a crise do subprime, que foi uma ausência de controle sobre o sistema financeiro, poderíamos citar esses dois casos como exemplos opostos? O que você acha? Não, eu acho que são bons exemplos para mostrar como a China tem seus problemas também no setor bancário, até porque cresceu muito rápido. Você teve imagina, na China a gente está falando de bilhão de gente, né? Não é de milhar nem de milhão. Então, qualquer coisa que você estimula, sobreaquece um pouquinho mais a economia, isso tem um impacto enorme em inflação, em demanda e um monte de coisa. E o sistema financeiro lá teve que ir se adaptando a tudo, né? Esse crescimento muito rápido da economia, porque o crédito, a oferta de crédito, a demanda de crédito, tudo começa a crescer muito rápido. Mas o ponto dos Estados Unidos que você lembrou é um ponto que eu queria trazer aqui, que aí sim vale a pena falar, porque na China a gente sabe que é o seguinte, é tudo estatal. Então, assim, ganhos e perdas do Estado. O que quer dizer do Estado? Compartilhados por todo mundo. O sistema americano, como aqui no Brasil já aconteceu também, funciona da seguinte maneira. É capitalista nos ganhos, ou seja, quando tem lucro, e tem lucro quase sempre, esse lucro fica 99,9% na mão de meia dúzia de famílias e 0,1% espalhado pelo Brasil inteiro que tem seu dinheiro no setor financeiro. E quando as coisas dão errado? E quando vem uma crise que quebra os bancos todos? Você sabe para quem que os bancos socorrem? Pede socorro? Estado. E quem que é o Estado? Nós somos todos. nós. Então é o que eu digo. É capitalista nos ganhos e socialista nas perdas. Aí é mole. Aí eu quero... esse mundo aí é o mundo... Eu ia falar que eu quero para mim e eu não consigo nem falar que eu quero para mim. Eu falando essa frase, eu me sinto uma pessoa má. Uma pessoa cruel, uma pessoa perversa. Mas a verdade é que tem pessoas que se acham espertonas, assim, por causa disso. Criamos um sistema que quando a gente ganha é nosso, quando a gente perde, a gente divide com todo mundo. E no Brasil isso vale para tudo. Aqui, nossa super auditora fiscal aqui, quando no Brasil alguém um grande devedor de imposto, ele não paga, para onde é que ele vai? Para o Refis. Não vai para o Refis? Com certeza. E aí tem um monte de moleza para ele poder, não sei o que. Agora, pega um cara de classe média baixa e bota ele para não pagar os impostos que ele deve.
se ele não vai ficar com o nome dele travado para um monte de coisa, não vai conseguir abrir empresa, não vai acabar com a vida dele. Então, assim, é de uma desigualdade em todos os sentidos. Vou te dar mais um. Você entra num banco com um monte de dinheiro, vão te isentar de tarifa, vão te dar os fundos com as menores taxas de administração, vão te dar os menores empréstimos. Você entra num banco com pouquinho dinheiro, ou seja, você está precisando de ajuda para começar a crescer na vida. Você vai ter as maiores taxas, vai ter as maiores taxas de empréstimo, vai ter as menores taxas de rendimento, tudo ruim. Então, o Brasil inteiro, a educação é assim, a saúde é assim, o sistema financeiro é assim, o sistema político é assim, é uma fábrica de desigualdade, é uma fábrica de manutenção de poder na mão de poucas pessoas. Robin Hood às avessas. E hoje a gente está vivendo um momento que a dívida cresceu tanto, né, que nós estamos passando essa conta para a população de modo geral. Aí nós temos aí, por exemplo, reforma da Previdência, nós temos reforma trabalhista, em que o Estado, teoricamente, né, Eduardo, ficou sem dinheiro, né, que não dá para dizer que o Estado fica sem dinheiro, como o Eduardo já bem colocou, mas está repassando essa conta não para aqueles que poderiam pagar, que são aqueles que mais ganham do sistema financeiro, mas para a população de modo geral. Na volta no nosso último bloco, a gente vai conversar sobre isso contigo, Maria Lúcia. Voltamos então, Maria Lúcia, com a pergunta que eu tinha feito no final do segundo bloco, sobre a conta toda que nós estamos pagando através de reforma da Previdência, reforma trabalhista e, muito provavelmente, através da reforma tributária, que ainda não sabemos qual vai ser o formato final. E também, né, como você trouxe aqui, o PLP 459, 2017. Sim, olha, a chamada dívida pública, né, ela está no centro dos problemas brasileiros. Ela é o centro. Se vocês olharem a justificativa para todas essas medidas aí... As reformas. As reformas, as privatizações, não só agora. A justificativa para as privatizações, se vocês olharem o ato legal, desde Collor, passando por Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer e agora Bolsonaro, porque infelizmente todos privatizaram, a justificativa legal para as privatizações tem sido pagar dívida. Todos esses mecanismos que têm gerado essa dívida, olha, em que pé estamos? A dívida interna chega em quase 6 trilhões de reais. O número que sai no jornal é 4. Cerca de 4. Por que essa diferença? Porque aquela pilha de títulos que é entregue aos bancos para remunerar sua sobra de caixa, eles não computam como se fosse dívida. Ah, não. Não consideram na estatística da dívida. Mas são títulos emitidos, são títulos que estão nas mãos, são títulos entregues ao Banco Central, que o Banco Central repassa para os bancos, para remunerar a sobra de caixa. Então, e qual a justificativa para não... A justificativa é que esses títulos estariam no próprio Estado, porque estariam no Banco Central. Só que os títulos não ficam no Banco Central. O Banco Central entrega para os bancos para justificar a remuneração diária. Tá? Então, esses 6 trilhões não tem contrapartida em investimento público. Por isso que a gente fala que é um sistema da dívida, porque o que justificaria o endividamento público investimento. Seria o investimento, Sim. porque quem vai pagar a dívida? A sociedade. Então, a dívida tem que ter uma justificativa de interesse da sociedade que vai pagar a conta, que seria o investimento em infraestrutura, etc. Há poucas semanas atrás, nós tivemos uma audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. O representante do Tribunal de Contas da União declarou lá que essa dívida interna não teve contrapartida alguma em investimentos. Sim, investimento público no Brasil é pífio. Entendeu? Né? Então, qual tem sido o papel da dívida? Ela tem sido um mecanismo de gerar escassez de recursos, porque é a prioridade. Se você olhar o gráfico do orçamento da União, todo ano é uma pizza parecida com essa aqui, ó. Me ajuda aí, Cristiano. Uhum. Todo ano é uma pizza parecida com essa. Cerca de 40% dos recursos se destinam a pagamento da dívida pública. Esse gráfico
ele mostra a prioridade da dívida, mostra, por exemplo, que enquanto a dívida ano passado consumiu mais de 40% dos recursos, a Previdência consumiu 25% dos recursos, né? Os juros têm sido pagos com emissão de nova dívida no Brasil. Então, esse sistema da dívida, ele está ficando insustentável. Porque há anos nós estamos emitindo nova dívida, emitindo mais títulos para pagar os juros. É dívida para pagar dívida. Então, é dívida para pagar dívida. Não só para amortizar, como para pagar juros. E isso é inconstitucional, porque juro é despesa corrente. O artigo 167, inciso 3 da Constituição, a chamada regra de ouro, proíbe o pagamento de despesa corrente com nova dívida. Então, o que fazem? Contabilizam a maior parte do juro como se fosse amortização ou rolagem. Por isso que nós somamos juros e amortizações. Porque o valor do juro que está lá no CIAF está mitigado, porque grande parte do juro está sendo registrado como se fosse amortização, uma contabilidade criativa dos próprios órgãos governamentais, um escândalo, né? Então, essa dívida, que já está em 6 trilhões, ela tem sido a justificativa para o ajuste fiscal, ela foi a justificativa para a emenda do teto, uma aberração que estabeleceu o teto para o gasto com saúde, para a educação, para todos os gastos com a manutenção do Estado. E o que ficou fora do teto? A dívida. Os gastos financeiros com a dívida pública, né? E ela tem sido a justificativa para as privatizações, para tudo. Então, e mais, justificativa para a reforma administrativa, que agora vai atingir o servidor público, porque o mantra que a gente ouve na classe empresarial, de um modo geral, é que o Estado está inchado, o Estado gasta muito por seu custeio. Mas, na verdade, o que você está trazendo aqui é que esse endividamento todo não vai para custear o Estado. Esse endividamento todo vai para gerar mais dívida. Exatamente. Né? Então, nós estamos aí dentro de uma camisa de força. É o país que mais remunera o capital financeiro, o rentismo. É o país que gera mais escassez de recursos na economia para o funcionamento, não é, das empresas. Por exemplo, se o Banco Central parasse de remunerar a sobra de caixa dos bancos, que aliás é dinheiro que nem é dele, nem é dos bancos, é dinheiro das pessoas e das empresas que está depositado lá. Ele usa isso para fazer o depósito voluntário no Banco Central e o Banco Central remunera. Se o Banco Central parasse com essa remuneração, 1,5 trilhão passariam a circular na economia, porque os bancos não iam querer ficar com esse dinheiro parado. Eles iriam diminuir o juro de mercado para conseguir emprestar para a indústria, para o comércio, etc. Só esse mecanismo de política monetária já extinguiria a crise que nós estamos vivendo nesse momento. Você vê. Eduardo, você é um cara oriundo do sistema financeiro. Como a gente disse na abertura do programa, você trabalhou mais de 20 anos para o mercado financeiro. E o que te motivou a vir falar, apontar as mazelas desse sistema? O que te fez, eu não diria vir para o outro lado, mas o que te fez abrir a voz contra isso? Você sabe que é engraçado, porque eu trabalhei 20 anos no mercado financeiro, mas eu acho que eu só comecei a ter uma percepção da máquina inteira nos últimos 2, 3 anos. E olha que eu já era sócio há um tempo de instituição financeira, etc. Mas você acaba no mercado financeiro entrando como um dos caras que aparafusa um negócio aqui, aperta o outro negócio, aperta aquele botão, fazendo, obviamente, da máquina. Uma metáfora aqui de uma máquina, né? E repete coisas que você ouviu falar a vida inteira, repete verdades, repete mitos, repete histórias e é difícil você conseguir conectar a história toda, saber de onde o dinheiro vem, para onde o dinheiro vai. Eu estou falando isso do mercado financeiro, mas acho que é uma coisa da sociedade moderna, né? As pessoas são cada vez mais rasas, mais repetitivas, mais sabendo só aquilo que ela faz e sem ter uma noção do sistema como um todo. E aí, num dado momento, eu comecei a entender e falei, opa, calma aí, eu sempre achei que eu era o mocinho da história, eu faço parte do time dos vilões. E comecei de dentro do sistema
a tentar incentivar a empresa onde eu trabalhava para fazer educação financeira, explicar às pessoas os riscos que elas estavam correndo, as taxas que elas estavam pagando, impedir as pessoas de comprar coisas que eram extremamente danosas para elas, etc. E aí encontrei um monte de resistência no mercado para poder, dentro do mercado, falar isso, né? Eu ia completamente contra os interesses, não só da empresa onde eu trabalhava, mas do mercado como um todo. E aí, depois de tentar mudar, não durou muito tempo isso, tentar mudar o mercado por dentro e não conseguir, eu cheguei à conclusão, e eles chegaram também, que a única maneira de eu poder dar minha contribuição seria do lado de fora, tentando ensinar as pessoas e explicar às pessoas como é que as coisas aconteciam. Então, eu acredito muito nessa história de libertar pelo conhecimento, né? Eu acho que o primeiro passo que você tem que dar é explicar para as pessoas como é que as coisas funcionam de verdade. Elas a vida inteira ouviram uma história, aprendem a repetir essa história, se convencem dessa história e muitas vezes estão defendendo seus próprios carrascos. Eu brinco que as pessoas têm carrascos de estimação, porque ela vai brigar com você e fala, não fala assim dele, mas calma aí, o cara está destruindo a tua vida, não é nada, você que... E você fala, então, tudo bem, então, mas deixa eu só te contar uma outra versão da história. E aí eu passei a dedicar, óbvio que a história é mais longa do que isso, mas a gente demoraria mais do que um programa para te contar essa travessia inteira. Mas ela é um pouco isso, de eu, num dado momento, entender o que eu fazia ali, achar absolutamente injusto o sistema do qual eu fazia parte, tentar mudar de dentro do sistema, ver que ali eu não conseguiria nunca e sair do sistema para dar minha contribuição mudando ele do lado de fora. E hoje você faz um trabalho todo de aproximação com as classes mais pobres, né, mais populares. Isso. Você tem eu diria que você faz até um trabalho etnográfico, de convivência com essas pessoas. Como eu passei a estudar muita desigualdade, eu cheguei à conclusão que eu só aprenderia mais sobre a desigualdade vivendo com as pessoas que sofrem a desigualdade no Brasil. Mais do que visitando, né? Eu não queria visitar os lugares, eu queria ir lá para as regiões mais pobres, que passam mais dificuldade do Brasil, e passar temporadas, passar um mês, passar semanas, assim, trabalhando com eles, dormindo com eles, comendo com eles, viajando com eles, sofrendo com eles, porque é uma vida sofrida, né? E comecei a fazer isso. Então, eu já tive em quase 20 comunidades diferentes no Brasil, comunidades muito pobres, e assim, aprendi demais, né? Porque eu acho que no Brasil quase ninguém quer saber sobre os pobres do Brasil, né? Você tem algumas poucas pessoas que querem aprender sobre os pobres, mas o que eu acho que a gente precisa de verdade é aprender com os pobres. Eles têm muito a ensinar pra gente. Qual a principal lição eles precisam, que né? você aprendeu? Eu acho que a principal lição que eu aprendi com eles é o seguinte, o valor, quando você não tem nada assim, do grupo, da solidariedade, da parceria. Eles têm uma noção verdadeira de grupo. Quando a gente faz uma discussão que nessa da reforma da Previdência e a gente não está nem aí, fala assim, esse BPC aqui, essa aposentadoria rural, isso mostra que a gente não vive em grupo mais. O que a gente divide hoje em dia? A gente divide nada, a gente sai aqui na rua, tem um cara deitado no chão ali, morrendo de fome, a gente passa nem olha para o lado. Como é que a gente vai dizer que ele faz parte do mesmo grupo que a gente? Então, quando você vai nas comunidades pobres, eles têm isso muito forte, e é uma aula, é uma lição, ver como uma comunidade que tem o senso de grupo forte, é uma comunidade que entre si briga menos, que entre si, às vezes, quase que sem dinheiro nenhum, com muita dor, mas vive uma vida muito mais leve do que a nossa. É uma sociedade onde as pessoas confiam muito mais uma nas outras. Então, tudo isso vem desse espírito de grupo. Então, eu acho que talvez seja uma das maiores lições que eu tive com eles. Maria Lúcia, falta solidariedade para o nosso sistema? Claro. Não só o sistema financeiro, mas para a nossa sociedade brasileira de modo geral. A gente está vendo, por exemplo, a questão da reforma tributária. A FENAFISCO e a Anfip, né? Elas têm um projeto da reforma tributária solidária. Nós já mencionamos aqui em vários programas nossos. Então, a pergunta está faltando solidariedade para nossa elite brasileira, digamos assim? Está faltando e isso está nos levando a esse aprofundamento da desigualdade no Brasil, a uma escassez que falta dinheiro para investimentos, falta dinheiro para o próprio Estado funcionar. Essa história do ajuste fiscal humilha
todos os setores do Estado, pela falta de recurso para operar, até as Forças Armadas. Outro dia saiu no jornal que o Exército, em várias áreas do Exército, está tendo que funcionar meio horário por causa do ajuste fiscal. Gente, que coisa mais ridícula, sabe? E a gente continuando a destinar quase a metade do orçamento para o sistema da dívida, que nunca passou por uma auditoria, que beneficia pouquíssimos, não é? O Brasil, um país rico como o nosso, olha, o Brasil é rico em todos os aspectos, não é? Além de ter todas as riquezas naturais, nós temos todas. Nós temos riqueza em a maior terra agricultável, água potável, nós temos todos os minerais, inclusive petróleo, nióbio, etc. Temos clima favorável, temos todas as matrizes energéticas, temos quase 5 trilhões em caixa, temos 1,5 trilhão no caixa do Banco Central, remunerando a sobra de caixa dos bancos, temos 1,3 trilhão no caixa único do Tesouro, temos mais de 1,5 trilhão em reservas, e o governo fala que não pode gastar as reservas para investimentos, mas está leiloando as reservas para pagar o prejuízo do swap cambial, que é o quê? Garantir a variação do dólar para privilegiados sigilosos, mas a gente sabe que a maioria são bancos mesmo. Uhum. Então, essa falta de visão de nação, porque nação é grupo, né, Eduardo? Nação é grupo, é um povo só. Nós temos aqui brasileiros e brasileiras de diversas ideologias, de diversos partidos, de diversas cores e preferências religiosas, políticas, ideológicas, etc. Mas nós somos um povo só. Nós somos uma nação. Se a gente tivesse essa visão, nós estaríamos... O nosso caminho seria outro, porque com essa riqueza toda e com esse povo maravilhoso, criativo que tem no Brasil, era para estarmos em outro patamar de desenvolvimento socioeconômico, com muito mais justiça, com trabalho digno para todas as pessoas, trabalhando menos horas para se dedicarem à família, se dedicarem à própria cidadania, e etc. E nós temos um povo que é maravilhoso também, um povo trabalhador. Muito. E sofrido, mas que dá resultado quando tem oportunidade. Pois é. Pode falar. Não, por isso que eu ia dizer que é muito importante programas como esse, em que a gente tem a liberdade de colocar esse pensamento, tem a liberdade de colocar esse conhecimento e chamar para os nossos movimentos sociais, chamar as pessoas para acessarem a página da Auditoria Cidadã da Dívida, os cursos que o Eduardo promove, etc., porque a grande mídia não abre espaço no Brasil. Um dos problemas no Brasil é a grande mídia também controlada pelo mercado financeiro. Isso é perfeito. E justamente essa é a nossa razão de ser aqui do programa Sindicato em Ação. Eu vou dar 2 minutos para cada um de vocês fazer suas considerações finais e, infelizmente, estamos chegando ao final do nosso programa. Eduardo, contigo a palavra. Eu vou ser super breve. Eu queria só agradecer a oportunidade da gente estar aqui. A gente que agradece. A grande verdade é que o nosso trabalho, né, Maria Lúcia, é um trabalho de formiguinha. Você tem uma mídia enorme que ela é muito monótona no sentido etimológico da palavra, monotom, um tom só. Ela está sempre com um lado só das coisas, uma visão só. Eu falo o seguinte, na reforma da Previdência, eu não assisti em um canal de televisão, de rádio, em um jornal, uma opinião de alguém que fosse contra a reforma da Previdência com espaço. Nenhum. Eu fiz esse exercício também, realmente não teve. E se mais de metade da população era contra, será que não deveria ter espaço para alguém, para o debate? Eu não estou falando nem para ser o mainstream, a ideia principal. Só para o debate, só um contraponto. Então, assim, o nosso trabalho não é um trabalho fácil, é um trabalho de formiguinha. E como é um trabalho de formiguinha e a gente depende de pessoas que ajudem esse trabalho de formiguinha, só me resta terminar aqui o programa com muita gratidão por vocês serem uma dessas pessoas que ajudam esse trabalho a se espalhar e chegar na casa das pessoas. A gente que agradece. Maria Lúcia. Isso, essa mesma linha também, agradecendo a oportunidade, parabenizando, prossigam.
Obrigado. E é nisso que eu acredito, por isso que eu dedico a minha vida à Auditoria Cidadã da Dívida, que visa exatamente popularizar o conhecimento sobre a realidade financeira do Brasil, sobre o sistema da dívida, esses mecanismos cada vez mais complexos. E agora, no final, eu queria fazer uma chamada para as pessoas nos ajudarem nessa campanha para barrar esse PLP 459. Se esse projeto for aprovado, ele já está em regime de urgência na Câmara dos Deputados. Ele coloca, não é, em risco o orçamento público em todos os entes federados. Porque é um mecanismo que está entrando aqui no Brasil de forma pulverizada. Essas empresas que estão sendo criadas, está sendo criada uma no âmbito da União, uma em cada estado, uma em cada município. Como ratos roendo o orçamento público em todas as esferas. Nós temos que barrar isso. E se nós conseguirmos conscientizar a população, eu tenho certeza que isso vai mudar. É o caminho. O caminho é esse, o caminho do conhecimento, da pressão social, da cidadania, todo mundo junto, uma nação. Muito grata. Muito obrigado. Nosso Sindicato em Ação está ficando por aqui. Eu agradeço enormemente a presença dos dois convidados, ilustres presenças, figuras nacionais, que justamente fazem esse importante contraponto ao que a gente tem visto de hegemônico na grande mídia. E o Sindicato em Ação é um programa justamente que abre a voz para fazer este contraponto. Eu agradeço a presença de vocês que são a parte mais importante do nosso programa, então não se esqueçam, mais uma vez, de nos acompanhar nas redes sociais, curtir, comentar, compartilhar, ativar as notificações clicando no sininho aqui do YouTube e se inscrever no nosso canal, tanto da TV Científico RS quanto da TV Urbana. Eu agradeço enormemente a presença de vocês, nos vemos no próximo Sindicato em Ação tratando de mais um importante tema relevante para a vida de todos nós. Um grande abraço e até a próxima.